salve, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Valeu Podcast. Eu, Marcelo Bozani. Valeu, Marcelo. Tamo junto. Valeu, Luiz. Episódio aí do Valeu. Já deixar o recado pro pessoal dar o like, né? Curtir lá no sininho. Pra ativar aquela notificação esperta. Isso aí. E hoje recebendo aí o rei das startups de Santos, né, cara? O cara que manja muito aí da área de tecnologia. Opa, valeu, rei ainda não, mano. Vamos. Então ainda estamos presidente. Eu vou falar, nosso podcast tá ficando com moral, viu? Tá vendo, cara? Só galera que representa colando na bancada, né, velho? E que assim seja. Bom, galerinha, estamos hoje agora oficialmente apresentando nosso convidado do dia, Eduardo Bittencourt, é meu companheiro de Rotary, de outros carnavais aí, né? Eu falo assim, na nossa cidade especificamente, São José do Ovo, praticamente todo mundo se conhece, mas é uma grande satisfação, um prazer receber você aqui. Valeu, irmão. Seja muito bem-vindo. Valeu. Então vamos fazer uma leitura breve do currículo aqui do Eduardo Bittencourt. O Eduardo Bittencourt hoje ele é o atual presidente do Parque Tecnológico de Santos. Iniciou sua carreira como analista de sistemas no mundo corporativo. Formado na FATEC e pós-graduado na FGV, encontrou no empreendedorismo um meio de vida, lançando sua primeira startup com 23 anos, e é o fundador da Space Moon, um hub de inovação que foi a casa das startups santistas de 2017 a 2020. Atuou como conselheiro em fusões e investimentos em startups por grandes corporações. E desde abril de 2023 está à frente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, com a missão de fomentar o ecossistema de inovação da Baixada Santista. Seja muito bem-vindo, Edu. Valeu, você vai irmão. falar muito para esse pessoal aí, principalmente em relação ao Parque Tecnológico, contar um pouquinho da tua história, para essa galera que curte a gente, que curte empreendedorismo, pegar os toques, pegar as coisas boas que você vem trazer para nós. Eu que agradeço aí, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho assistido e tenho gostado muito aí do conteúdo que vocês estão trazendo, então pra mim é uma oportunidade também pra falar com o público de vocês, pra poder falar pra esse público de um jeito diferente, que acho que é o que vocês estão propondo, e parabéns pela iniciativa. Acho que bom que tenham iniciativas e que tomara que tenham cada vez mais iniciativas como essa. E ele foi Obrigado. muito mencionado nos episódios anteriores, Total, né? Ludmilla, Adriano. Muito Legal, mencionado pô. mesmo. Então Cara, você que é o cara que domina aí as startups, como que tá o cenário santista da tecnologia em geral, né? Como que esse mercado vem crescendo aí, assumindo uma relevância na região? Primeiro agradecer, né? Assim, para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Para quem não sabe, né? Fisicamente aqui para mim é um lugar bem representativo. Daqui tem o Space Moon aqui rodando. aqui fisicamente aqui o Space Moon operou aí por mais de 3 anos, então fico feliz de retornar aqui, né? A casa. O bom filho a casa torna. A casa é sua, né? A gente chegou depois. Então, para mim primeiro é um prazer também e as startups eu fico feliz porque de lá dessa época de Space Moon muitas floresceram, deram não necessariamente exatamente os negócios que estavam fazendo na época, pivotaram, né, que é uma coisa comum nesse mundo de startup, e hoje estão encontrando aí seu lugar. Tem startups aí fazendo captação, já estamos agora em cifras milionárias de algumas startups aqui de Santos que estão captando, que estão faturando milhões ao ano. Vocês trouxeram aqui o Adriano, então ele já falou um pouco disso. Ele é um case da nossa cidade, é um cara que criou a startup dele, fez o negócio crescer, vendeu. Hoje está numa segunda jornada na RAP, então, junto com o Felipe, que também Cara, de Santos, é uma história né? muito legal, né, cara? Então, assim, pra Que mim... ficava aqui contigo, Também né? ficava aqui, né? Então, assim, Box Delivery foi na sala aqui do lado, ficou por um tempo. Hoje, mais de 400 funcionários, fusão com a RAP. Tu Então, acha que o Luiz é bobo? Por que ele pegou essa sala? Pegar um pouco da sorte. Porra, a vibe continua, né? então, assim, fico feliz de... O contexto de Santos, ele realmente é próspero. Temos muito a galgar, né? Acho que também a Ludmilla que veio aqui também é um importante ator que o Juice Hub está fazendo pela cidade. Realmente, eu falo que começar essas iniciativas requer muita coragem, um pouco de loucura, né? E graças a essas loucuras que as coisas vão acontecendo, vão evoluindo.
hoje eu vejo no Parque Tecnológico uma forma da gente consolidar, né? É o que eu falo, essas iniciativas como a de vocês, como a da Ludmilla, como uma Modal GR, uma T2S, empresas de design, empresas de Rede S, para isso tudo acontecer precisa de um solo fértil, né? Então eu vejo o Parque Tecnológico também muito fazendo esse papel, e a comunidade, né? Temos a Caissara Valley, que hoje é o grupo mais organizado de comunidade de startups, até no WhatsApp parece que mais de 200 pessoas hoje que trocam informações. É um ecossistema que tem essa característica de ter esse retorno, né? As pessoas às vezes nem estão ainda realmente num grande sucesso financeiro, mas já se sentem aí privilegiados e que sentem que podem compartilhar o seu conhecimento. Então, tem muito a se fazer, a gente tem pego referências, né? Porto Digital, São José dos Campos, próprio agora Santa Rita Sapucaí, o que eles fizeram com o Hacktal. A gente está aprendendo com quem começou um pouco mais cedo, mas eu acho que a gente já deu alguns passos importantes, a gente já não sai do zero, né? Acho que isso é interessante. Mas hoje eu acho que assim, o estado de São Paulo em si, ele está à frente dos demais estados do Brasil em relação a essa parte de tecnologia, de startup. Como que você vê esse cenário, principalmente para o pessoal que está começando, inovando e apostando nesse mercado? Sim, tudo que a gente fala São Paulo, né, a gente já parte de um patamar de privilégio, acho que a gente pode falar isso, né, para o bem e para o mal. A gente tem uma série de acessos e possibilidades que com certeza os outros estados ainda não têm, né? Outros estados trabalharam mais, então o Porto Digital é uma grande referência, né, lá em Recife, porque eles pegaram ali uma área, ali, uma ilha, e transformaram através do propósito de inovar com tecnologia. A gente vê as características muito semelhantes aqui na nossa região. Florianópolis também é um exemplo fenomenal que eles estão fazendo. Muitas semelhanças também com Santos, que eles atrelam o turismo, a praia, a qualidade de vida, o surf, também com a possibilidade de você trabalhar sendo bem remunerado, com empregos... Eu sou suspeito para falar de Floripa, né, cara? É um lugar que eu tenho boas memórias. Eu ia dos meus 18 aos 25 anos para Floripa, né? Pra pegar onda. Tá agora, nesse momento que a gente tá gravando aqui, tá rolando o Startup Summit, que é um baita evento que acontece lá, né? Então, assim, são iniciativas como essa que a gente tá pegando referência. Também estamos organizando aqui pro ano que vem também um grande evento, porque a gente entendeu que a gente precisa trazer as pessoas para entenderem, né? Tanto que quando a gente começa a falar de organização de evento, a gente tem dois grandes públicos, né? O público das startups que já estão nesse mundo, que já falam essas gírias em inglês, que já entendem, né? É isso que a gente fala. A gente vai trazer conteúdo e coisas interessantes para esse público, mas também a gente quer atingir, assim, a minha tia, sua tia, que tá passando na rua e não sabe, acha que startup é uma coisa dos Estados Unidos, Vale do Silício. Pô, será que é só lá, né? Vocês já estão vendo que, né, quando vocês escutam um Adriano, uma Ludmilla, a gente sabe que as coisas estão acontecendo aqui também, né? Então, outro objetivo muito forte nosso é furar essa bolha de que só um pequeno grupo tem acesso a isso, para começar a entrar no imaginário também do santista, não só da Baixada Santista como um todo, que empreender é uma possibilidade, né? A gente vive uma transformação até de gerações que começam a ver isso como uma possibilidade, e a gente tem que ser o facilitador para isso acontecer, né? Na nossa época, quando Vocês a gente começou... ajudam esse caminho, né? Porque quando a gente começou, a gente não tinha isso, né? Eu acabei conseguindo também ter uma referência no mundo das startups. Eu comecei quando tudo era mato, né? E assim, fui capinando, não tinha, vou no YouTube, vou pegar aqui vários conteúdos, mentoria relativamente fácil, Sebrae for Startups. Não existia nem o espaço Google quando eu comecei, né? Eu lembro que fui um dos primeiros a me cadastrar quando veio. Só tinha 2 aceleradores, Startup Farm, Darwin, alguma coisa assim muito, muito pontual. Eu falei, a gente precisa ter mais isso, né? Então eu comecei primeiro como um empreendedor que tentou colocar uma startup sozinho nessas aceleradoras, não consegui porque estava sozinho. Consegui depois entrar num grupo de startups, que aí tinha investimento, passamos por processo de aceleração. E aí, essa característica que eu falo desse nosso universo. Eu cheguei num ponto que eu tive a oportunidade de vender algumas participações de startups que eu tava e falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, né? É entrar numa startup, poder passar meu conhecimento, poder fazer ele faturar 10 vezes mais talvez do que ele fatura hoje, e de repente 1, 2, 3 anos eu faço uma venda da totalidade da minha participação ou de parte da minha participação e vou para outros projetos. Então a Space Moon ela surgiu na verdade desse desejo de
colocar no CNPJ o que eu tinha feito na minha pessoa física, né? E o que é legal para mim é que agora, como parque tecnológico, eu tenho isso do viés de fomento, né? Então, eu não tenho mais um interesse comercial. É o que eu sempre falo, o sucesso do empreendedor que está ali comigo no parque é o sucesso do parque, né? O empreendedor de startup, ele não pode ter vamos dizer, um apego, né? Para a empresa em si, para o negócio, né? Aqui no Brasil ainda não é comum, né? Do pessoal trabalhar com equity, né? Fora acho que é mais normal. Tem uma frase do Flávio Augusto, que eu sou um cara que eu sou super fã, que ele fala, a empresa só tem três caminhos. Ou ela vai ser herdada, né? Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, né? Adriano, acho que falou isso aqui, né? É bem isso. E o estágio que geralmente antecede a quebra é quando ela é herdada. Então, o que ele defende a empresa foi feita para ser vendida, né? E o mundo de startup entende muito isso. Ela entende que você cria uma solução, um produto que resolve uma dor, essa dor conceitualmente ela tem que ser global para realmente essa solução ela escalar, ela atender um público e não adianta ela ser segmentada, né? Ela até pode ser segmentada se o segmento dela tiver capacidade financeira para, né, compor isso, mas a ideia é que ela seja global, né? E aí o conceito do empreendedor eu faço ela crescer em X anos. Como é que eu faço ela crescer rápido? Eu trago dinheiro de investidor, né? A tal da alavancagem. Na hora que ele faz essa alavancagem, ele começa a captar um mercado que ele sozinho ele não conseguiria. Não tem fôlego para isso. Exato, aí ele traz 10 anos, talvez para 2, 3. Na hora que ele faz isso, o investidor que entrou com ele vê a possibilidade de ver aquele capital, que renderia quiçá 1% ao mês numa aplicação. Vai se quintuplicar, por exemplo. Exatamente, né? É lógico que na conta existe uma diversificação, porque a maioria ainda quebra, né? Também é um papel nosso, como é que a gente faz essa conta de quebra de startup ser cada vez menor. Vocês fazem uma pré-análise disso, do negócio promissor, você fala, pô, de repente pode ter uma brecha, uma fraqueza. Eu acho que até mais que isso, cara. Existe um processo seletivo hoje para estar inserido lá no parque? Hoje, o Parque Tecnológico, a gente até tem um comitê de aprovação, mas nós somos uma fundação pública, de direito público, então temos esse DNA de realmente ajudar a todos, né? É lógico que os programas eles vão afunilando à medida que o projeto também ele é aderente a programas mais maduros. Então, tem uma parte que é o mundo da early stage, né? A gente fala o termo em inglês porque é o que a gente usa, mas a gente explica. Que são as startups que estão realmente começando, né? E aí a gente não tem um critério de corte. A ideia é que se existe um grupo de empreendedores querendo resolver uma dor, principalmente aplicando tecnologia, o Parque Tecnológico vai te ajudar, né? Lógico, vai começar a ter programas que é uma aceleração, que de repente vai ter acesso a capital ou uma banca de investidor. É lógico que quanto mais empenhado esses empreendedores... O nosso critério primeiro é o empenho dos empreendedores, né? O que a gente quer é dedicação. Porque, é lógico, é comum que o empreendedor ele não consegue, desde o início, viver daquilo, né? Às vezes, por isso que o jovem acaba tendo mais sucesso estatisticamente, porque ele tem mais tempo, né? Então o cara não tem uma coisa paralela, ele consegue correr risco, ele ainda não tem contas a bancar, então tem essa característica. Mas o empreendedor que já está ali tendo que pagar conta e tudo mais, às vezes ele faz ali no intervalo. Mas a gente vai analisar muito esse engajamento. Porque a gente entende que para o negócio dar certo, em algum momento ele vai ter que estar ali, dedicação total ao projeto, né? Então, hoje um critério nosso de avaliação é muito mais o quanto de envolvimento esse empreendedor tem para o negócio acontecer, porque também a gente vai plugar com outros parceiros. Então também a gente não pode, vamos lá, de repente você de algum grupo empresarial quer uma solução. Se você não tem o comprometimento desse empreendedor que ele ainda não tem a solução pronta, mas que ele nem vá nas reuniões, que ele vai realmente desempenhar, aí a gente também, né, fica fragilizado. Então, um dos nossos conceitos é muito mais o envolvimento, a dedicação, do que se já fatura, ou se a solução já está pronta, porque é isso que a gente pode ajudar a fazer, na verdade, né? Então, como é que a gente está se plugando? Então, empresas de tecnologia, empresas, toda a rede S, todas as universidades são conveniadas. A gente está justamente
provocando esses parceiros a trazer seus programas, capacitações de curto prazo, capacitações de longo prazo, para a gente cada vez mais capacitar e inserir pessoas no mercado de trabalho com qualidade, que possam ter valor agregado até para ter uma remuneração também aderente, né? Legal. Então o Parque Tecnológico não vai ser só um prédio lá onde eles vão ficar. Na verdade, o trabalho de vocês é buscar ajudar, né, na parte de mão de obra, conectar com esse pessoal que está ou se formando ou, enfim, que se formou e está disponível, com essas empresas, né, de tecnologia, também fundos de investimento. Esse vai ser o papel de vocês. Existe um conceito da tríplice, depois quádruplice hélice, alguns falam, né, que é o mercado, que alguns juntam o mercado com a sociedade civil, alguns separam tríplice ou quádruplice hélice, que é o que a gente está respirando, né? Eu venho a minha trajetória é no mundo corporativo, no mundo privado, empresário. Então o parque está se relacionando com empresários justamente para mostrar que a inovação, que a tecnologia é um caminho, é fundamental que os empresários queiram investir, seja fazendo uma solução, seja contratando uma startup, seja eventualmente uma parte da sua empresa virando uma startup. Então a gente está fazendo essa relação. Tem a relação poder público, que hoje o nosso vínculo mais forte é com a Prefeitura de Santos, então na liderança do prefeito Rogério. Eu ia citar isso, o Rogério teve no Rotary na quarta-feira passada, e ele falou, ele é um entusiasta muito grande do processo do projeto do Parque Tecnológico. A gente tem essa entrada. E eu vi o brilho no olho do Rogério, ele falando com aquele empenho, né? E é muito legal você estar à frente disso, né? Eu falei, uma pessoa citou, duas citou, três citou, então fala, a coisa tá... E pessoas que são referência, né? Pessoas que não é qualquer pessoa que não... Exatamente. São pessoas que têm conhecimento de causa, exatamente. Não, fico feliz delas referências, porque é isso. E a terceiro pilar é a academia, né? As universidades, instituições de ensino, são todas conveniadas. Então, o que eu falo que o Parque Tecnológico é essa engrenagem para que todos se conversem, né? Um ambiente ali amigável, para que o erro dentro do mundo das startups, isso é muito comum, né? O erro é permitido, então lá o Parque Tecnológico, tanto que tem um programa que é incubação, né? As pessoas falam, o que é um parque tecnológico? Às vezes existe um mistério, uma dúvida. Eu sempre trago a análise mais fácil da incubação, que é o que é uma incubadora que todo mundo conhece. Nasceu o bebê, ele saiu ali do ventre da mãe, ele não está preparado para o mundo, né? Para a temperatura, para as adversidades, e ele fica num espaço ali seguro, com uma temperatura padronizada, com acesso, nutrição e tudo mais. Ah, legal, tá forte agora, vamos pro mundo? Aí ele sai da incubadora, né? Então, o mesmo conceito de uma startup é isso, ela não tem ainda capacidade para pagar uma sala num prédio corporativo, ela ainda não sabe quais são os profissionais de contabilidade, jurídico, marketing. Ela vai ter, com certeza, a gente aí, né? Algumas coisas fogem do nosso controle, mas é o que a gente incentiva. E aqui, justamente, os profissionais que estejam lá pensem em valores mais acessíveis para os empreendedores, né? Porque o conceito de startup é isso. Ele tem as mesmas necessidades do empresário, mas ele ainda não consegue pagar um valor padrão, mas ele vai crescer. E a tendência é que cresça rápido, né? Então, o que a gente fomenta é isso, que os empresários, os prestadores de serviço, né, do mundo empresarial entendem que a startup, ela começa pagando talvez um valor mais baixo, mas ela vai tendo ajuste porque a tendência é que o faturamento ele exponencialize muito rápido, ou com um aporte de um investidor, ela também consegue compor um valor de mercado, né? Então, a ideia é isso, como é que a gente leva a startup do ponto A para o ponto B, lógico, simulando essas fricções também, porque não dá para resguardar de tudo, né? Mas ao mesmo tempo preparando para quando realmente vier o mercado, for pro grande mundo aí, ela já esteja com mais musculatura para passar essa primeira etapa. Tem essa similaridade com o próprio Cubo, que é referência no empreendedorismo nas startups, né? É mais ou menos a mesma ideia, né? Mais do que similaridade, a gente está se aproximando do Cubo, né? O Cubo, ele é o maior hub de inovação. O Cubo é bancado pelo Itaú, não é isso? Ele é uma iniciativa do Itaú. Na verdade, ele não é bancado, né? Hoje é uma iniciativa. Itaú, é uma iniciativa do Itaú, né? Mas ele é setorizado, eles entenderam, é um dos benchmarks. E o Parque Tecnológico está seguindo essa tendência, então.
existem, né, as tropicalizações, primeiro por ser poder público, segundo por a gente estar numa região que não é São Paulo, né? Mas existem muitas referências que a gente conhece muitas startups que estão lá, né? Eu estive muitas vezes lá nos últimos anos e vi muito as coisas que dão certo e estamos aprendendo e tentando aplicar esses conhecimentos. Então, uma das coisas, eles trabalham com verticais, né? Só que no caso deles, as verticais que atendem ao Cubo, né? Ao Itaú, perdão. E o que eles fizeram lá? Cada vertical que eles iam criando, eles traziam mantenedores, grandes empresas do setor, para ajudar a financiar, para também não ficar só no risco do grande mantenedor. Aqui é a mesma coisa que a gente está pensando. Então, os nossos interesses, diferentes do Itaú, são os interesses da nossa região, né? Então, a gente pautou 3 grandes interesses, que é porto, cidade e longevidade, né? Eu acho que a gente cobre boa parte do que a gente tem aqui de dia a dia, das nossas forças. Vão surgir coisas periféricas? Vão, né? Um papo com a OAB já está surgindo a possibilidade de ter uma parte mais também voltada para o advogado que quer fazer uma startup ou quer trabalhar com o marco legal da startup ou direito digital. Então vão surgir outras iniciativas, mas a gente precisa também ter um olhar, porque é o que a gente consegue entregar mais valor pro empreendedor. Porque Santos, geograficamente, a gente já não tem mais para onde crescer, né? Sim. A gente está numa região, né? É uma cidade altamente povoada, né? Sim. Populosa para a sua área. Então, eu falo, aproveitar, otimizar dentro disso. E você vê o Porto, né? O Porto, exatamente, o Porto é né? referência no Brasil, né, cara? E assim... E imagino que no Porto tem uma grande capacidade de inovação ainda, né? Pelo que nós vemos a comparação com os portos. Vocês veem as empresas do Porto, no sentido que o Luiz está falando, apostando muito também nesse projeto? Já tem bastante conversa iniciada, porque... se você pegar a missão, visão, valores da maioria das empresas, a palavra inovação ela vai estar em algum ponto, né? Então, assim, já existe um entendimento. Muitas das empresas do Porto são multinacionais, então a questão da inovação ela é global e lá fora é muito mais forte, então tem sido um diálogo muito fácil, inclusive quando a gente começa a falar com as empresas do Porto, porque elas têm a necessidade, veem isso principalmente das globais, veem isso lá de fora, como é que a questão do ESG, né? Como é que tem esse olhar. E a gente entendeu que a gente também não pode ser... não, aqui não é só tecnologia, né? Aqui a gente tem esse olhar também muito mais abrangente. Por exemplo, a gente está fazendo essas parcerias, que a gente está conversando no departamento de ODS da Prefeitura de Santos. Por quê? Porque a gente entende que esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável, né? Então, a questão de capacitação. Então, estamos falando com as empresas de tecnologia, o que existe de gap nessas grandes empresas? Contratação de mão de obra para tecnologia. Sim. Então, como é que a gente consegue transformar a realidade de pessoas que estão em área de vulnerabilidade, trazendo uma capacitação, né? E na outra ponta já conectando com o emprego, né? Tem muita gente de potencial desperdiçado nessas regiões, né, cara? Muito, cara. Eu pela consultoria, né, eu atendo uma empresa de tecnologia, que é a Marca Site, do Flávio, né? Dá um abraço até para ele, se estiver assistindo. Grande Flávio Pinheiro, um abração aí. Fundador da Meias Lupo. E você sabe que é um caso engraçado que eu sempre comento, cara, quando vem alguém de tecnologia, que ele trabalha com programação de sistemas, né? Uhum. E a nossa dificuldade para achar mão de obra aqui era tão grande, que a pandemia acabou ajudando um pouco, né? Porque aí trouxe a realidade do home office. Sim. O home office não tem muita fronteira. E a gente acabou indo buscar muita mão de obra na Angola. Hoje lá parece que, não sou um profundo conhecedor, mas parece que a parte tecnológica lá nas universidades é bem difundida. Em Angola? É um polo de tecnologia. Eu sei que uma referência mundial é a Índia nesse sentido, né? A Índia sempre foi uma... Então a gente tem contratado uma mão de obra com qualidade, mão de obra acessível para nós, né? E que vem trazendo bastante resultado, mas imagino que seja um grande desafio aqui na região, né? É gigantesco, assim, se botar mercado, tá contratado, assim, não tem essa... várias empresas aqui, São Paulo, nem se fala, com vagas abertas, e aí uma das coisas que a gente tem falado, assim, tem essa questão da capacitação, mas também não é só isso, né? Então, quem é de design, marketing, vai ter também capacitações para isso. Porque dentro da startup a gente fala assim, a tecnologia, ela é meio, né? Ela vem muito em pauta sempre, mas se não for pensado como é que você viabiliza esse negócio... Então, hoje o Sebrae hoje é o parceiro mais atuante no parque tecnológico, acaba sendo o Sebrae, porque a gente roda programas de aceleração de startup junto com eles,
hoje focado em Porto, agora vai começar uma com cidades inteligentes também. Então é isso, é poder estar... E aí os eventos, né? Porque A história onde das você... Smart Cities, né? Cidades inteligentes, Smart Cities, né? É uma coisa que Santos está muito atento a isso, né? O Fábio Ferraz, ele até... A gente vai... Falou agora do semáforo a também, gente vai né? a gente vai estar num evento aí, 4, 5 de setembro, que tem um ranking, uma premiação. O Santos tá sempre subindo aí nessa premiação. É um olhar... O CCO é uma referência... se você acompanha as redes sociais ali da prefeitura, você vê... Todo dia você vê uma prisão gente no centro, vindo, né? e gente vindo visitar... outras cidades vindo visitar para entender como é que Santos tem esse olhar, porque é isso, você consegue ver o que aconteceu X tempo atrás, você tem cercas eletrônicas para entender se teve alguma coisa, quando foi aquela época lá das escolas, Santos já logo fez um botão de emergência, as câmeras das escolas todas integradas, A Guarda Municipal rodando, Polícia então, Militar, todo mundo sincronizado, e né? agora, assim, pensando com o Parque Tecnológico, como é que a gente traz mais tecnologia ainda para isso, e o que a Ludmilla também sempre me provoca. Essa é uma parte de cidades inteligentes quando a gente vê o viés de segurança, que ele é importante, mas não é o único, né? Como é que a gente faz a outra parte, que é a ocupação inteligente? A gente tem um desafio do centro da cidade. Como é que a gente ocupa de uma forma inteligente também? Tá começando o projeto agora no Valongo, né? É uma cidade caminhável, né? Então tem essa integração também com a 15. Então a área ali do Parque Tecnológico sendo realmente um proponente a ser uma área de desenvolvimento, de estudos. A gente já é cercado por muitas universidades, né? Mas o conceito é cada vez mais que o parque fique pequeno, né? Hoje quem passa ele parece muito grande, mas para quem é do mundo de startups sabe que a gente ali com 30 salas, já essas startups elas estão crescendo, elas precisam de um espaço maior. E o conceito é esse, porque o Parque Tecnológico ele já existe, para quem não sabe, isso é interessante até a gente falar. Existe já uma área ali no centro, que é a área de abrangência do Parque Tecnológico. Tem aquela história da área da rodoviária também, não tem? Ele no total eles são 9 bairros que ele tem uma redução do ISS. Né? Ele baixa o ISS para empresas de tecnologia, Tá. né? Tem uns KINAIs específicos. Ela paga em vez de 5%, 2% de ISS. Assim, É baseado no KINAI. Isso é muito representativo, porque qual que é o conceito? Que as empresas, isso Portugal fez muito isso, a ideia é que a gente consiga ampliar esse conceito, que as empresas entendam que para elas é vantajoso elas terem uma base no centro de Santos. Isso, né, por consequência, gera emprego, traz pessoas que vão consumir, que vão abrir comércios, mais pessoas circulando, menos necessidade de segurança, porque, né, claro. Esse é o conceito. Então, Portugal é uma referência porque a área portuária de Lisboa, eles se remodelaram muito através disso. Eles faziam retrofits, aí faziam hubs de inovação, com coworkings, praças de convivência. Pegar um pouco dessas referências do que está dando certo e aplicar aqui. E aí no nosso quadrado, né? Lógico, Santos pro centro tem um projeto que é fenomenal. No nosso quadrado é como é que a gente deixa interessante para empresas de tecnologia. Estamos conversando... Atratividade. Rede 5G, a gente tá conversando frequentemente para trazer isso e o centro ser uma referência, o porto e as empresas portuárias, né, conectando com a outra pergunta, elas entenderam isso e estão querendo se conectar, estão querendo investir e o parque está se propondo a fazer essa facilitação para que tudo aconteça. Turismo tem algum viés nesse sentido? Confesso que quando eu assumi eu achava que não, né? A gente tem uma feliz coincidência da Célia, que é a nossa secretária de turismo. Célia Storino, né? Na pasta dela, ela também tem economia criativa e empreendedorismo. Isso nos aproximou muito, né? E aí, naturalmente, a gente foi entendendo que existe muito mais conexão, né? E existe agora o conceito também do turismo inteligente, né? E Santos está super bem ranqueada também. A gente está entrando agora num comitê de discussão junto com o Ministério do Turismo. Então a gente tem cada vez mais se aproximado e sim, a ideia é, também com Portugal, que a gente tem feito conexões, entender porque Portugal fez muito bem isso, turismo de negócio, né? Aí, de novo, né? O turismo ele é muito abrangente. A nossa caixinha é quando a gente fala do turismo mais focado no negócio. Então, quando a gente fala de realizar um grande evento, a gente também quer trazer grandes palestrantes. Santos se tornar uma referência no Brasil nesse mercado. Exatamente, né? Exatamente. Porque aqui a gente consegue unir uma qualidade de vida, né? Que um grande centro, você não consegue unir, que é, por exemplo, o caso de Floripa.
uma coisa que a gente tem que Floripa não tem é a proximidade de São Paulo, né? Então, assim, é muito fácil para grandes empresários que estão em São Paulo descerem a 150 minutos, estão aqui num evento e a gente conecta com qualidade de vida, porque tem coisas na praia. Então, tanto que o evento que a gente está organizando, assim, um pouco de spoiler, é que ele seja espalhado. Então, a gente está conversando com a Pinacoteca, com o Museu do Café, para a gente também levar, conectado com o turismo, essas pessoas que estão olhando para startup, mas também que podem conhecer a cidade. Né? E você falou em Floripa, achei muito legal, não sei se vocês viram um case do prefeito de Florianópolis atual, né? Ele bate muito na história do marketing, né? E ele traz para assim, vendendo Florianópolis para o mundo, para o Brasil, ou seja, que for, da coisa. Olha esta ponte aqui, com aquele sotaque do manezinho, do caiçaro local de Floripa. Né? Olha esta ponte aqui, aquela ponte que lembra... Parece a ponte de São Francisco, é. Exatamente. Olha essas dunas aqui, sabe? Aqui, sabe qual é a cidade mais sustentável do Brasil? É sustentável do Brasil. Cara, eles estão trabalhando tudo nesse sentido. Eu acho que assim atrai e segue essa linha de coerência. E uma pergunta baseada nisso. As demais cidades da região, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, qual que você acha que tá mais nesse caminho também? E se eles têm também possibilidade de estar vindo para Santos para isso? Claro. Ou uma coisa voltada somente para a nossa cidade? Não. O Parque Tecnológico, apesar do nome ser de Santos, ele tem o DNA metropolitano, né? Então, quando é estudado, plano diretor lá atrás, entende-se que um parque tecnológico ele tem capacidade para atender, porque mais que um ficaria talvez em demasia, até ociosidade. É lógico que o desafio é como é que a gente traz, né, se conecta cada vez mais. O caminho que hoje eu encontrei foi a academia, né? Então hoje temos conveniadas as universidades, e aí não só de Santos, mas de toda a Baixada. Então o Instituto Federal de Cubatão hoje é um grande parceiro nosso, né? E aí a gente, até que Praia Grande, então como é que a gente consegue ser mais metropolitano de fato, né? Mas o que eu tenho falado assim, quando a gente fala de startup, começa pequeno, valida o modelo e vai crescendo, né? Então tem o prédio especificamente, tem a área de abrangência, tem a cidade e tem a região. Todos são bem-vindos, né? Então a ideia é que realmente a gente possa atender toda a região. Hoje, fisicamente, a gente está instalado, né, na região do centro de Santos, a gente fica na Henrique Porchat, 47. A gente tem até um programa de parque Portas Abertas, para quem quiser conhecer. A gente está em estágio final aí de obras, mas a gente já está convidando as pessoas que quiserem conhecer. A gente já tem um andar que dá para ser utilizado. De visitação. De visitação. Até um dia eu quero me conectar, fazer alguma coisa. A gente tenha realmente aberto as portas, porque a gente quer que o ecossistema, na verdade, tome posse, né? Essa é a questão do pertencimento. Enquanto a gente tá finalizando obra, mudando os editais para ficar aderente, a ideia é que não fique trancado ali as 7 chaves, não. Ali realmente é um parque, né, tecnológico, mas é um parque, então a ideia é que realmente cada vez mais as pessoas tomem posse. Cara, você está fazendo parte de um processo embrionário, na verdade, que pode ser referência para o país como um todo. Que na verdade ele já fez, né? Esse mundo agora está replicando no setor muda público, bastante. né? Não, porque o setor público ele é muito complicado por uma série de coisas. Licitações, interesses, política, mistura tudo, né? Que eu falo, às vezes você tem uma gestão bacana numa prefeitura, de repente você entra no ano eleitoral, muda esse prefeito, de repente todo um projeto por ideologia, infelizmente, por um lado ruim da política, que pode botar tudo numa água abaixo, né? Então, às vezes é bom também não ficar dependendo tão ligado a governo em si, né? Isso é uma coisa que o prefeito Rogério sempre reforçou. Ele falou, Edu, toque isso aí. Eu quero deixar como herança, né, cara? Você tem vivência de privado, toque isso aí pensando como um privado. Tem todo um regimento do público que não tem como fugir, mas esse nosso mundo de startup ele é muito dinâmico, ele é muito ágil. Se você ficar 100% amarrado a toda as suas burocracias, cara, você não vai andar. Você não consegue andar, né? Então, é lógico, é um desafio. E aí hoje eu entendo que para você também estar na gestão pública, você tem que ser um empreendedor, porque você precisa entender as coisas sem fugir de algumas coisas, porque senão é na pessoa física que você também responde, né? Mas fazendo algo que deixe também um legado, que
cause impacto de verdade e não se ocupe só aquela cadeira por um tempo, né? Então, O Rogério tem essa veia empreendedora, né, cara? muito, né? É isso que dá o respaldo. Então, para mim, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha trabalhado, né, no mundo público. E aí foi uma grata surpresa, porque quando eu entrei, eu vi pessoas interessadas em fazer acontecer, né? A autonomia que eu sempre... foi dada, né? Que me foi dada e que eu sempre bato muito nessa tecla quando eu faço mentoria com as startups, com investidores, essa questão da autonomia, porque é quem está ali vivendo o dia a dia que sabe as necessidades, né? Não adianta alguém que está de fora querer... Exato, então é o que me reforça de todo dia estar ali, porque a gente consegue fazer as coisas acontecerem, consegue realmente mudar a realidade. E diferente do que eu tinha na minha época como Space Moon ali, que era uma realidade de 8, 10 startups, hoje a gente consegue realmente ter um impacto global até, dá para falar, né? Porque quando a gente fala de porto, se a gente desenvolve uma tecnologia aqui no Porto de Santos, ele é aplicável em qualquer porto, né? E aí a gente começa a falar, e quiçá, em algum momento, uma das principais arrecadações da cidade pode ser de empresas de tecnologia que nasceram, se desenvolveram a partir ali de programas do Parque Tecnológico de Santos. Bem legal isso. O céu é o limite, né? Acho que é um novo mercado, né? Acho que todo mundo já entendeu que o futuro está atrelado à tecnologia, né? Então, nada mais, acho que óbvio do que a gente onde fazer o celeiro da tecnologia ser aqui, né? Claro. E não comprar tecnologia, a gente produzir, né? Você vê, quando a gente vê as trocas macroeconomicamente falando, foram por exemplo, quando fala das guerras, né? Você vê a Guerra Fria, como a corrida espacial se desenvolveu. Então, muito do que se fala de inovação hoje é muito atrelado ao que na Guerra Fria ali, Rússia e Estados Unidos, mandaram um cara pra Lua, sabe? Assim, é um negócio que até hoje não é comum, os caras fizeram isso. Então, assim, e até é legal porque cada vez mais estão tendo pautas de discussões dos motivos da inovação. A escassez, né? Alguma coisa acontece. A gente está tendo uma oportunidade de fazer isso numa fase boa, né? A prefeitura conseguindo arrecadar, com um porto crescendo, com terminais que estão investindo na região. Então é pegar esses aprendizados e aproveitar que a gente tá com possibilidade de alguma forma trazer esse recurso e fazer um negócio canalizar para o nosso cidadão, né? Como é que a gente começa a preparar o profissional de amanhã para Santos, que hoje talvez tenha uma dependência grande de arrecadação do porto. Talvez lá na frente a gente fala, o porto é importante, mas a tecnologia também, aqui a fatia aqui de arrecadação também, né? Quantos empregos estão sendo gerados. E numa startup, hoje ela está com 20 funcionários, 5 funcionários, daqui a 1 ano e meio ela está com 400, é relativamente comum nesse mundo, né? Então, e também existe a possibilidade de migração, né? Que você falou, o negócio é difícil, talvez seja segurar também essa startup aqui, que deu origem aqui. De repente o cara expande que ele precisa cair para uma outra região. Eu acho que aí que é a questão do ecossistema que a gente está criando com propósito, é a história do global também, né? Ele vira global, mas assim, existe uma gratidão muito forte. Eu tenho certeza que o cara que falou, eu fui ali... Ele vai ter coisa, ele vai ter uma base em São Paulo, vai ter uma base em São Paulo, normal, comercial, mas ele entendendo ele que não pode esquecer as origens. E outro, não é só por gratidão, eu acho que a gente tem que continuar entregando valor para ele, né? Na hora que a startup ela chega num outro patamar, o que ela vai precisar? Ela vai precisar contratar. Se a gente tiver programa de formação aqui, ele vai continuar a investir. Ele, na verdade, às vezes ele contratava 1, 2, agora ele de repente vai começar a bancar um programa de formação de 50 novos desenvolvedores. Ele, de repente, ele vai começar a chegar no estágio que ele não consegue mais crescer sozinho, ele precisa comprar uma startup. Isso é super comum, uma startup compra outra, de repente ele vai comprar uma que foi desenvolvida aqui, que ele mesmo fez um programa de aceleração em parceria com o parque, acelerou 4, 5 startups, uma ele já comprou super mais barato do que se ele tivesse, entendeu? Então eu acho que assim, como é que a gente também continua entregando valor, porque lá na frente o que eu vejo? Que o parque não precisa e a gente ter que fazer programas, lógico que a gente vai continuar fazendo, né? Mas que o empreendedor que há 5 anos ele começou ali e hoje de repente ele está realmente com a empresa faturando milhões, ele vai tomar um cafezinho com quem está começando e ele fala, não vai por ali não, vai por aqui. Não sei, se você fizer isso, eu boto uma grana. Tem muito esse lado motivacional na coisa, né? Quando você olha assim, se o cara fala assim, a minha origem tá aqui.
Aí você olha um cara que tá aqui mirando empreendedorismo, É, a coisa, o cara vai, pô... é o imaginário. Esse. Pô, são todos originários daqui, cara. Coisa tá certo? Mas eu acho que isso o próprio Vale do Silício mostra, né? Que as empresas que começaram lá estão lá até hoje, cara. Não saíram de lá. Então, se o ambiente é próspero, se o ambiente é adequado... É uma história que você virou E o nosso, referência, né? e o nosso trabalho como parque é criar o selo que dê orgulho, né? Então, assim, eu rodei, mas, cara, eu sou do Parque Tecnológico, né? Então, assim, que as empresas cada vez mais, que nem hoje falam no Vale do Silício, né? Utilizem como uma marca. É isso, né? A gente, hoje o Porto Digital ele já consegue criar um pouco desse engajamento, desse desejo. Acho que a gente tem total capacidade para dentro da nossa realidade fazer um selo nosso também e assim, é que as pessoas não têm esse entendimento, mas qualquer trabalho que saia de uma universidade, a universidade é conveniada ao parque. Hoje é um trabalho de pesquisa do Parque Tecnológico. Hoje não é tão... As pessoas nem sabem disso, né? Mas eu tenho certeza que a gente levando esses cases, tendo sucesso, startup dá certo, outra dá certo, as coisas estão acontecendo, a realidade do entorno ali está mudando. Pô, o cara que fez um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, ele quando ele sabe que ele pode usar o selo Parque Tecnológico, ele falou, pô, lógico que eu quero. Posso? É isso que a gente quer construir na galera da região, que ela queira, ela deseje estar no Parque Tecnológico, entendeu? Perfeito. Ô, Edu, e, cara, nosso público tem muito empresário, muito empreendedor que assiste, né? Mas são pessoas que geralmente trabalham com a economia tradicional, a economia real. Esse pessoal que tem vontade de engajar e entrar no cenário da tecnologia, qual é o caminho? Como que o parque vai facilitar o caminho de, tipo, um cara que tem uma loja de material de construção e ele quer entrar na área da tecnologia? O que ele pode fazer, cara? O parque, ele é uma plataforma, né? Mais do que fazer, a gente vai abrir as portas para que sejam feitas iniciativas, né? Então, grupos de networking, grandes empresas, empresas de médio porte, de pequeno porte, que tenham principalmente conteúdo a compartilhar, a gente está abrindo as portas, muitas vezes, aí, principalmente quando é conteúdo, disponibilizando espaço, né? Para que esse empreendedor da economia tradicional, que hoje o que ele precisa é saber que existe, né? Não adianta também a gente colocar uma aceleração, uma premiação de 100 mil reais, porque ele vai gastar mal, né? Esse dinheiro, né? Então, o que a gente quer, primeiro, que ele possa entender que existe esse mundo. Então, o que a gente vai... Primeira coisa que não existia, que a gente está implementando. Um assinante do Parque Tecnológico, para ele entender os eventos que vão acontecer. A gente está agora trazendo uma plataforma que a gente vai unificar todos os eventos da região de inovação. Então a gente já provocou com as universidades, tudo que vocês tiverem, vamos jogar aqui, empresas, hubs privados, hubs públicos, rede S, pra gente começar assim, pô, vou pra Santos, não tem nada pra fazer. Será que não tem nada pra fazer ou você não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Então que a gente possa ali no site do parque concentrar totalmente agnóstico. A ideia é que todo mundo que queira mandar a gente bote lá, divulgue, para a gente começar a ter essa agenda. Para que quando essa pessoa da economia tradicional, pô, o que dá? O que tem? Pô, inteligência artificial, chat GPT, CRM. Aí ele vai vendo o que talvez interesse dentro do estágio dele para ele começar a ter essa experiência. E aí eu acho que é uma jornada, né? Eu acho que eu acredito muito nisso. Como eu vim de aceleração de startup, eu entendo que é uma jornada. Ele começa ali, ele começa a ver que é para ele também, é possível, não é um negócio de outro mundo. Ele começa a ver que tem pessoas que já fizeram, que estão fazendo. O Adriano, que teve aqui, ele teve um restaurante, né? Sim. Ele tinha um restaurante em Santos, ele fez uma plataforma, ele digitalizou uma dor que ele tinha para resolver com tecnologia. Exatamente isso. Ele falou, cara, se eu tenho essa dor, muitos do meu segmento têm a mesma dor. Exato. Então, assim, lógico, ele teve sorte que encontrou uma pessoa que conhecia, aí ele teve capacidade, conhecimento para ir atrás e também conhecer, ele sabia da dor, achou alguém de tecnologia. Então, de novo, essa pessoa de um material de construção, provavelmente ele não sabe de tecnologia. Então ele precisa começar a estar exposto, né? Tem um termo que eu gosto muito que é a serendipidade, né? Que é a capacidade de coisas boas acontecerem de forma aleatória, por encontros inesperados, e o Parque Tecnológico, o objetivo é prover isso, né? Então, ele estando lá, participando de um evento, ele vai começar a entender mais, vai começar a receber notícia, a gente vai divulgar também
o que é valuation, porque a gente usa muito termo em inglês e não dá para mudar, não dá para tem termo que nem é tão traduzível, então a ideia é também passar conhecimento, começar a deixar as pessoas todas na mesma página. Em algum momento talvez seja para ele entender que, pô, é isso aí, que nem o Adriano entendeu lá atrás. Pô, será que não dá então para eu fazer uma plataforma da construção? Será que eu não posso vender meu material de construção online? Ou será que eu... Aí não é comigo, é com ele, né? Eu acho que o nosso papel é poder mostrar que esse caminho é possível. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente consegue ajudar. Claro. Então o segredo não é ter a ideia de $1 milhão, é estar conectado nesse ambiente. Tem as perguntas. Aí, com a sua dor você consegue identificar. Eu sempre falo assim, é uma fase meio clichê, né? Começa pelo problema, não foca na solução, foca na dor. Mas na prática é muito isso. As dores, as pessoas elas pagam para resolver um problema delas, né? Uhum. Então não adianta você também querer resolver algo que é uma dor só sua, ou uma dor que ela... Tanto tem gente que fala assim, você resolve, você é uma vitamina C ou você é um analgésico? Porque na hora que o calo apertou, a grana ficou curta, você corta a vitamina C, mas você não corta o analgésico. Então, tem uma série de comparações desse mundo de startup que a gente faz. Mas tem que ter um pouquinho do efeito Thundercats, né? Visão além do alcance. Né? O Adriano que você fala isso, a gente Thundera. Mas acho que uma das coisas que eu falo assim, vai para um lugar que você já conhece, pelo menos o mercado, né? Porque a startup é um mundo novo, tecnologia é muita coisa diferente. Se você conhece bem a dor, o que você quer resolver, você entende que essa dor ela é global, aí você começa a aprender como, você traz pessoas que vão agregar coisas. Eu acho que tem muito essa questão também de entender que você não faz nada sozinho, você vai ter que trazer pessoas para estar junto, seja numa sociedade, seja como for, mas que junto com olhares diversos, você começa a resolver esse problema de uma forma nova. E é o tal do pivotar. O pivotar é dentro do basquete, né? Acho que a gente está aqui num grupo de pessoas que já jogaram basquete. Um pé fica fixo, o outro você joga pro lado, né? Sim. Então acho que é isso. Você fixa na dor. A solução você vai rodar. Ela pode ser um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. 180, 300. É isso aí. A dor você fixou o teu pé. Essa dor é que eu resolvo. Como? É essa questão do pivotar. Então, e aí quanto melhor você conhece a dor, então se você é do mercado financeiro, você abre uma fintech, você, né, não é excludente, mas principalmente para começar, é o ideal você começar pelo mercado que você já conhece, porque os desafios só do resto já vão ser bem grandes. E visão de marketing do Parque Tecnológico, replicar isso para outras cidades, regiões, nacionalmente falando, tem um projeto focado nisso, por exemplo, em Santos a gente tem o Santos Convention Visitors Bureau, trabalha muito a história do turismo, né, focado totalmente no turismo, para o quê? Santos, se você olhar alguns anos atrás, quando a gente tinha o centro de convenções ali na Glicério, Santos realizava muitos, tinha aquele evento do pessoal de ginástica, da aeróbica, da academia lá, que é um evento nacional que vinha o Brasil inteiro para cá. E a gente perdeu um pouquinho dessa essência de grandes eventos virem para nossa região, né? E eu acho que se você fomentou, que nem se você traz um evento de uma plenitude dessa e do assunto tão atual, sim, que é a tecnologia, o empreendedorismo, a startup e tal. Cara, Santos, eu acho que ela começa a atrair novamente outros olhares para outras áreas também. Vocês fazem uma ligação, por exemplo, com o Santos Visitors Bureau? A gente, por coincidência, a gente tem conversado porque estamos nessa pauta de organização de evento, né? E quando a gente fala de um evento, o turismo de negócios faz total sentido, é o que a gente busca também para trazer. E a gente tem uma característica em Santos também, que são muitos santistas que estão retornando, né, para a cidade pós-pandemia, né? Então, como é que a gente entrega qualidade de serviço também que essas pessoas estão acostumadas nas grandes capitais, né? Então, acho que tudo está conectado, né, com a questão do turismo. Então, sim uma das pautas. O evento que a gente está se propondo a fazer, a gente tem sempre colocado a questão da qualidade, da experiência como algo fundamental, realmente, assim, para ser algo que se torne oficial da cidade também, que todo ano, é isso, assim, sabe? E aprendendo com quem lá fora já está fazendo bem, né? Então o Web Summit lá em Portugal é uma grande referência, aqui, alguns casos no Brasil também a gente sempre está olhando essas questões.
e cada vez mais a gente não só realizar o nosso evento, mas também atrair outros, então fundos de investimento, outras aceleradoras que já realizam eventos, talvez em outros lugares do Brasil, que olhem para Santos também como uma opção e que realmente tudo que a cidade oferece congrega muito bem com esse nosso mercado de startups. Do nada se cria, tudo se transforma, né, cara? O criar... Ainda mais no Brasil, né? Ainda Que é um mais no programa Brasil, extremamente exatamente. criativo. Não, e é muito legal você ver isso, dá um orgulho pra gente, né? Que é santista, que torce pela cidade, que gosta da cidade e que, lógico, eu falo Santos é um lugar maravilhoso para se viver, a gente é prova disso. E o que é legal, e assim, às vezes a gente acaba retendo valores aqui, valorizando a cidade como um todo, a região. E, cara, você tá à frente de um projeto desse é algo muito legal, é um orgulho pra gente, que é amigo, que conhece você, que está valorizando a cidade. Acho que o trabalho do prefeito também, com vamos dizer, cara, o orgulho que ele tem de falar, eu achei por isso que eu até falei, achei muito legal, dentro do Rogério tá falando disso. E agora eu falo, Edu, assim, como é que o pessoal faz para conhecer, saber mais um pouco sobre o Parque Tecnológico? Como é que o Edu pode tirar dúvida dessas pessoas? Quais são os caminhos que as pessoas podem trilhar para chegar até você, o Parque Tecnológico? Boa. Bom, as redes sociais, vou começar, né? Acho que no Instagram, @ParqueTecSantos. Anotem! @ParqueTecSantos. Deixa o recadinho lá. No meu @EduBittencourt, eu também, sempre que posso, a gente coloca o que a gente está fazendo no dia a dia. Na minha bio tem meu e-mail do parque. Depois a gente vai jogar a legendinha aqui. E aí a gente sempre, realmente, a gente dá atenção para todo mundo. A gente criou um e-mail próprio, que aí depois também vocês botam, que é o comunidade@fpts.org.br, que é o e-mail para realmente a gente ouvir as demandas. Foi um canal, uma das primeiras coisas que eu fui logo que eu entrei, a gente precisa criar um canal para ouvir a comunidade, comunidade de forma geral, comunidade de tecnologia, comunidade de inovação, a comunidade mesmo santista, o que eles esperam para o Parque Tecnológico, né? Então a gente está nesse momento exatamente reescrevendo, porque até os nossos planos de incubação e tudo mais tem que entregar envelope, é um negócio mais burocrático, tradicional. Eu falei, a gente vai ter que dar uma transformação digital, tem que começar pelo Parque Tecnológico, né? Então a gente está nesse momento da transformação, dentro desse semestre. Burocracia é perda de tempo, né, cara? Digitalizando tudo também para ser mais fácil esse acesso, né? Mas para quem também já quiser conhecer fisicamente, a gente fica aqui no centro de Santos, no Colégio Santista, que o pessoal conhece, ele é um quarteirão inteiro, ele foi repartido ali e a gente tem um prédio, a entrada é pela Henrique Porchat 47. Eu estudei no Colégio Santista. Então tem até um AP. Jogava bola ao mastro. Já jogou? Uma das quadras, né? Então, acho que é o campo de areia, pelo que me falaram, virou aqui o Parque Tecnológico. São 7.000 metros quadrados, a gente lança agora no segundo semestre. Você tem praticamente um quarteirão ali, né, cara? A inauguração é agora no segundo semestre. No segundo semestre a gente está finalizando a obra, agora a parte de mobília entrando, para realmente a gente poder... Um auditório... Filhinho tá nascendo, né? Isso aí, a gente tá ansioso. A gente vem trabalhando de forma digital, com parcerias, né? A gente não para, né? Realmente a gente entendeu que primeiro a gente precisa se tornar atrativo, agregar valor. Rodamos, então foi o primeiro coisa, a gente usa muito termo inglês, que foi o Parque Roadshow, eu fui para o Rio de Janeiro, a gente foi em todos os hubs privados, a gente foi conversar, eu tô sempre lá com a Ludmilla no Juice Hub, entendendo também como é que o Sebrae parceirar, Senai, Senac, entendendo como a gente pode cada vez mais agregar valor para eles, né? Porque é uma troca. Então, cada vez mais a gente agregando valor e quem ganha é o cidadão, né? O da Baixada Santista como um todo, mais diretamente o Santista que a gente tem impactado. E aí, eu acho que como você falou, essa liberdade, esse caminho que o prefeito Rogério tem nos dado, também nos entusiasma, porque realmente a gente consegue ser a casa do empreendedor, né? Então, não pensado como uma repartição pública, né? Algo mais tradicional, burocrático, mas sim algo ágil, que o empreendedor vai lá de forma fácil, um ambiente amigável, ele desenvolve o seu negócio, ele vai crescer
E o que a gente entende é que lá na frente a cidade vai ganhar porque ele vai gerar emprego, ele vai tirar pessoas de situação de vulnerabilidade para um emprego qualificado, vai contribuir porque ele vai pagar imposto. É um ciclo virtuoso que a gente quer cada vez mais alimentar. Cara, parabéns. A gente tem que falar, né? Parabéns. Eu falo, Luiz, anota aí. Mais um que vai ter que ter episódio parte 2. Opa, Não, eu falo, cara, até agora veio na mente aqui uma ideia, eu falei, cara, de repente a gente pode fazer ele e Ludi juntos aqui, olha, ó. Opa, vai ser uma honra. Eu falo, vai dar goela, hein? A gente pode fazer eles dois juntos e gravar lá no parque. Já separa. Aí a gente pode fazer uma coisa diferente. Vamos no Juice. Primeiro agora vamos no Juice lá. Em breve também quem vai estar sentado nessa cadeira aqui é o senhor Rogério. Eu já falei com ele, a gente vai trazer ele aqui pro Valeu também para bater um papo. Bater um papo vai exatamente falar muito em cima disso, né? Acho que a abordagem, o principal, lógico, falar do empreendedorismo de Santos como tal, e o Parque Tecnológico vai estar nesse viés, né? Sem dúvida. Então, Edu, aqui a gente, acho que eu muito feliz e honrado, eu, Luiz, Sem dúvida. com a tua presença. Você já falou um pouco desse tema, para quem não conhece e para quem está conhecendo, tá se preparando e querer adquirir mais conhecimento, que é sempre bom para todo mundo. Então, cara, acho que assim, você deu uma aula hoje pra gente aqui, tirou muitas dúvidas de quem não conhece. E, cara, eu falo assim, sucesso para todos nós. Valeu, Luizão. Valeu demais, valeu. cara. Edu, valeu. Obrigado, cara, por ter vindo, por topar o bate-papo Edu, com valeu. a gente. Galera, Muito boa sorte aí no Parque Tecnológico. Eu que agradecer o convite. Para mim é uma honra realmente participar. Eu sempre falo, é uma oportunidade de levar essa mensagem. A gente tem trabalhado muito e às vezes não é todo mundo que sabe, né? Então, poder falar com a audiência de vocês, poder, de uma forma assim tão aberta, amigável, para a gente realmente poder impactar cada vez mais pessoas, é a nossa missão. Então, também feliz também por amigos, né, extra tudo que a gente está aí, rotarianos também, né, e acho que aí, como Rotary, a gente sabe que essa é a questão do servir, né, e acho que eu encontrei também no poder público, é uma forma de servir. Cara, de uma totalmente servir, né, cara? Assim, eu não tinha esse conhecimento tão abrangente o quanto seria isso quando eu aceitei o desafio, confesso. E assim, estou me surpreendendo positivamente. Todo dia levanto da cama muito, muito feliz. Você tomou noção disso, que você está podendo transformar a vida de milhares de pessoas, isso aí, cara, daqui pra frente. É isso aí que eu tô... Isso aqui é o que eu falo assim, cara. É o que me faz levantar da cama aí animado todo dia. Exatamente. Você fala, quando aquela coisa, fala, porra, o tesão do cara. É aquilo, né, cara? Aí você fala, porra... E dentro da área que eu me o que é mais legal, gosto. que a gente está falando que dia é hoje, pô, a gente vai pegar... Você vai olhar daqui a uns anos e vai falar, caraca... Então já... aquele papo que a gente bateu... Olha a proporção que a criança tomou, né, cara? Então, já fala, convite aceito aqui pro parte 2 aqui. Não, vambora, vamos falar com a Lud também. Se for com a Lud, então já separa umas 4 horas de gravação que vai ser louco. Vamos ter que aumentar o time, galera, tem que prestigiar, hein? Gente, valeu. Valeu. Tamo junto.